Bom dia, pessoal. Tudo certo? Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês, porque a gente já fez essa videoaula com alguns alunos que a gente fez ao vivo, só que eu esqueci de pôr para gravar, daí não gravou, né? Então vou ter que gravar novamente. E era para ter mandado isso para vocês quinta, sexta-feira, eu tive um probleminha aqui com o meu computador também, eu não consegui fazer. Acabou ficando para um domingo, um belo domingo para a gente aprender gramática, né? É, Vamos começar a nossa aula retomando um pouquinho do que a gente viu na nossa revisão. A nossa aula hoje retoma um conteúdo que a gente já teve e avança um pouco, né? É o módulo 7 do caderno de vocês, página 19. Quem está sem caderno, dá um pause e busca lá o caderno que a gente vai começar já já com isso. Deixa eu abrir a apresentação aqui para vocês. Apresentar a tela inteira. Vamos lá. Prontinho, estamos apresentando. Vamos começar aqui pelo caderno de vocês para a gente saber do que a gente está falando hoje, né? Estamos falando de voz passiva sintética e índice de indeterminação do sujeito, né? Mas por que eu vou falar de voz passiva sintética e índice de determinação do sujeito? Porque são construções em língua portuguesa que são muito parecidas. Tanto nessa voz passiva sintética e nesse sujeito indeterminado que a gente vai ver, a gente constrói qualquer um dos dois usando este se aqui. Este se, ele aparece na voz passiva sintética e ele aparece no sujeito indeterminado. Só que na voz passiva sintética ele é uma coisa e no sujeito indeterminado ele é outra, né? Na voz passiva sintética, o nosso verbo vai ser um transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Na oração em que o sujeito é indeterminado, o verbo vai ser qualquer outra coisa. A gente não vai ter um objeto direto. Mas com calma a gente já chega lá. Legal? Primeira coisa que o material de vocês pede é para examinar os conjuntos de frases abaixo. Observe o elemento da frase com que o verbo concorda. Aplaudiram o vencedor, a gente tem aqui um tipo de sujeito indeterminado. Quem aplaudiu? A gente não sabe ou a gente não quer dizer quem é. Aplaudiu-se o vencedor. Quem aplaude, aplaude alguém. O vencedor aqui, voz passiva sintética, e o vencedor foi aplaudido, né? O vencedor foi aplaudido. O meu sujeito não está fazendo a ação, está recebendo a ação. Esse é um caso de voz passiva analítica. E a gente chega aqui na definição que a voz passiva sintética, ou também chamada de voz passiva pronominal, mas o nome mais comum que a gente encontra é voz passiva sintética mesmo. Constrói-se a voz passiva sintética ou pronominal com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Olhem essa apresentação que a gente já utilizou na aula passada. Aqui, ó. Vocês lembram que na voz passiva analítica a gente precisava que, por assim dizer, né, que o sujeito sempre recebe a ação ao invés de fazê-la. E que a gente sempre precisa, para uma voz passiva analítica, de um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quando eu faço uma voz passiva, o objeto direto vira sujeito. E o sujeito, ele vira agente da passiva. A gente tem uma troca, né? A gente faz aquela troca em X. Objeto virando, objeto direto virando sujeito, e sujeito virando agente da passiva. Voltem aqui no exemplo, por favor. Olha só, no caderno de vocês. Várias casas foram derrubadas. Essa frase se originou aqui do derrubaram várias casas, né? Mas se a gente pega uma frase mais extensa, por exemplo, o almoço, todos aproveitaram o almoço. Eu pego essa oração, deixa eu aumentar ela aqui para a gente ver melhor, e vejo o meu verbo é o aproveitar. Quem aproveitou? Todos.
Todos é o meu sujeito. Aproveitaram o almoço é o predicado. Eu faço a segunda perguntinha para o verbo. Prestem muita atenção nisso que é muito importante. A segunda pergunta do verbo, que é a pergunta da transitividade, que vai me dizer se essa oração, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ser uma voz passiva sintética ou vai ser um sujeito indeterminado. Quem aproveita, aproveita alguma coisa. Esse alguma coisa meu aqui é o meu objeto direto, certo? E o que acontece? Está na voz ativa, né? Todos aproveitam o almoço, o sujeito está fazendo a ação. Quando eu passo de uma voz ativa para uma voz passiva, o sujeito vira agente da passiva, ele vem para cá, enquanto o objeto vira sujeito, né? Sempre objeto direto. Dessa forma, olha só o que acontece. O almoço, o verbo vira uma locução verbal, foi aproveitado por todos, certo? O almoço passou a ser sujeito é vermelho, e o objeto, né? O sujeito passou a agente da passiva, passou para o predicado. O almoço foi aproveitado por todos. Isso é só para retomar, porque a gente precisa saber que voz passiva, marquem isso, podem até escrever no material de vocês. Voz passiva sempre precisa de objeto direto. Constrói-se a voz passiva com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, porque eu preciso do objeto, né? O verbo flexionado na terceira pessoa do singular ou do plural, conforme o sujeito paciente, seja singular, plural ou composto. Acompanha o verbo o pronome passivador se e não tem agente da passiva. O que eu mostrei aqui? Acabei de mostrar aqui para vocês numa voz passiva analítica. Objeto vira sujeito vira agente da passiva. A voz passiva sintética vem de síntese, resumo, é uma voz passiva que eu não vou ter o agente da passiva. Eu vou ter sujeito, paciente e verbo. Lembrando que esse sujeito era o objeto direto na oração inicial, tá bom? Não tenho agente da passiva numa voz passiva sintética. Voz passiva sintética, verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, e o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, concordando com o sujeito paciente. Na voz passiva sintética, a gente vai ter um verbo que ele vai concordar com o sujeito paciente. Então, olhem os exemplos que a gente deu. Lembra que a gente fez aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Cadê aqui? Cadê? Que a gente fez uma contextualização, lembram? Com as placas que a gente colocou antes de começar. E as placas aqui. Só um minutinho, cadê as placas? Documentos. Aqui, materiais. Aqui, ó, voz passiva sintética. Lembre-se que a gente colocou aqui vários exemplos usando o se, certo? Vende-se bicicletas, só se compra o que tem preço, Copa se faz com estádio, precisa-se vendedores autônomos, alugam-se apartamentos. Vocês podem ver que em alguns desses casos o verbo está no plural, e em alguns outros o verbo está no singular. Em alguns casos desses todos, está correto, de acordo com a norma culta, né? Não tem um desvio de gramática. E em alguns outros tem um certo desvio. E como que a gente vai saber se esse verbo tem que ficar no singular ou no plural? Eu preciso saber a transitividade dele. Se ele for um verbo que pede o objeto direto, ele vai concordar com o sujeito. Se ele não pede o objeto direto, ele pede um objeto indireto, por exemplo, ele não concorda com o sujeito, ele fica sempre no singular. Vejamos. Vende-se bicicletas. Eu olho para o verbo vende
e pergunto para ele, quem vende, vende alguma coisa. Olha só, a minha resposta é alguma coisa, então esse alguma coisa, esse bicicletas, complementa a ideia de um objeto direto, certo? Se bicicletas está no plural, esse vende-se tem que estar no plural também. Então é vendem-se bicicletas e não vende-se bicicletas, tá ok? Sempre veja a transitividade do verbo. Só se compra o que tem preço. Quem compra, compra alguma coisa. O que tem preço é um objeto direto, está no singular, então o verbo continua no singular. Né? Se tem objeto direto, voz passiva sintética. Copa se faz com estádios, não com hospitais. Quem faz, faz alguma coisa. Só que aqui a gente tem uma oração reduzida, né? Quem faz, faz alguma coisa. Faz copa. Copa está no singular, o verbo também está no singular. Olha esse outro exemplo aqui. Precisa-se vendedores autônomos. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Até está faltando aqui a preposição, né? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu não posso dizer precisa-se vendedores autônomos. Eu tenho que dizer precisa-se de vendedores autônomos. Mas o mais importante nesta oração é que se eu pergunto para o verbo, quem precisa, precisa de alguma coisa, esse complemento meu aqui é um objeto indireto, não é objeto direto. Se é objeto indireto, o meu verbo sempre vai estar no singular. Ele não vai passar para o plural independente do que vem aqui na minha resposta. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse de alguma coisa seria vendedores autônomos. Está no plural. Então, seria precisam-se de vendedores autônomos? Não, precisa-se de vendedores autônomos. Alugam-se apartamentos em Guarapari, Espírito Santo. Quem aluga, aluga alguma coisa, aluga algo. Esse alguma coisa, algo, é complemento objeto direto. Meu verbo é transitivo direto, tem objeto direto. Se está ali com o pronome passivador se, ele vai concordar com o sujeito, né? Nessa voz passiva sintética. Apartamentos em Guarapari, está no plural, então alugam-se no plural. Certo, gente? O mais importante desse módulo que vocês precisam saber é saber fazer essa diferença da transitividade. Fez a pergunta, pediu o objeto direto, voz passiva sintética e pode ir para o plural. Fez a pergunta, pediu um objeto indireto, é sujeito indeterminado e vai se manter sempre no singular. Vamos ver com os exercícios de vocês aqui, que vai ficar muito tranquilo agora. Olha só. Na voz passiva sintética, o pronome passivador se acompanha o verbo, o qual concorda com o sujeito paciente. Com base no que não foi explicado, transcreva da tira a oração que está na voz passiva sintética. Muito importante, gente, sempre que se falar em voz passiva sintética, eu vou ter esse pronome passivador se. Não existe voz passiva sintética sem esse se. Então, é olhar para a tirinha da Mafalda e procurar onde está essa construção com o se. Né? É aqui, ó. Quando há liberdade de pensamento, há democracia. E não se matam as ideias. Não se matam as ideias. Essa é a resolução. Não se matam as ideias, tá bom? Ele pediu só para transcrever, transcrevemos onde está a voz passiva. Passe a oração da resposta anterior para a voz passiva analítica, para ter certeza de que ela está na passiva sintética. Não se matam as ideias. A primeira forma da gente ter certeza que ela está na passiva sintética é procurar se o verbo é transitivo direto, né? Quem mata alguém, mata alguma coisa, no caso, as ideias. Se ele pede objeto direto, é voz passiva sintética. Então, como que eu passo essa oração? Não se matam as ideias. Gente, uma coisa muito importante para a gente perceber também é que eu pergunto, quem mata alguém. E o que está matando aí? As ideias. E a gente pensa que as ideias é objeto direto.
mas não é. Ele é um sujeito paciente. Ele era um objeto direto lá na oração, na voz ativa, né? Na voz passiva, ele é sujeito paciente. Não se matam as ideias, então como que eu faço para a voz passiva analítica? Eu pego o sujeito paciente, coloco no começo, e esse verbo se matam vira uma locução verbal, com o verbo auxiliar e o verbo matar principal no particípio passado. Fica para mim, então, as ideias não são mortas. Não se matam as ideias. Por que não são mortas? Porque a oração na voz passiva sintética está no presente, não se matam no presente. Então, na voz passiva analítica, eu mantenho o mesmo tempo verbal. Né? Não é as ideias não foram mortas, as ideias não são mortas. Tranquilo? Sigamos. Passe as frases abaixo que estão na voz ativa para a passiva sintética. Legal. As frases estão na voz ativa. Esse quadrinho azul que vocês têm, ele está fazendo simplesmente da passiva analítica para a passiva sintética direto, né? Eles estão considerando que você já sabe passar da voz ativa para a passiva analítica. Olha o exemplo. As guerras destroem vidas indiscriminadamente, né? O verbo é o destruir. Quem destrói? As guerras é o meu sujeito, destroem vidas indiscriminadamente. É muito difícil falar isso. É o meu predicado. Eu volto para o verbo e eu faço aquele mesmo esqueminha que a gente fez aqui. Sujeito vira agente da passiva, objeto vira sujeito. Será que tem objeto direto aí? Vamos ver. Quem destrói alguma coisa. Então, o que é destruído aí? Vidas. Então, vidas é meu objeto direto, vai virar sujeito. Vidas vira sujeito, destroem, está no presente. Então, o meu verbo auxiliar vai ficar no presente, vai concordar com o sujeito. Vidas está no plural, então, vidas são, e o verbo é destruir, passo para o particípio passado, vidas são destruídas, né? Por que destruídas? Porque o meu sujeito é feminino e está no plural. Vidas são destruídas e o meu sujeito original vira agente da passiva. Vidas são destruídas pelas guerras indiscriminadamente, né? Vidas são destruídas pelas guerras indiscriminadamente. Só que aqui eu passei para a voz passiva analítica. Vamos passar isso agora para a voz passiva sintética. Vidas são destruídas pela guerra indiscriminadamente. Certo? Escrevi. Deixa eu diminuir um pouquinho para caber tudo numa linha só. Olha só. Voltei. Beleza. Primeira coisa que a gente sabe da voz passiva sintética é que tem o se. Beleza. Que na voz passiva sintética a gente não tem uma locução verbal, tem um verbo só. Ele volta para a sua forma original, né, lá da voz ativa. E o que acontece na voz passiva sintética também? Isso aqui some, né? A gente não tem voz passiva, a gente não tem agente da passiva na voz passiva sintética, né? O que acontece? Vira assim, ó. Destroem-se. Opa. Destroem-se vidas indiscriminadamente. Olha só. Por que o destroem está no plural? Porque o meu sujeito, olha aqui, ó, vidas são destruídas, é meu sujeito paciente. Meu sujeito paciente está no quê? Está no plural. Então, não é destrói-se vidas, é destroem-se vidas, e aqui um adjunto adverbial de modo, né? Indiscriminadamente. Pronome passivador. Vocês vão ver que trabalhando bastante com isso vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem.
Olha o próximo, destrói-se vidas indiscriminadamente. Os amantes fizeram as pazes. Ali está na voz, ali está na voz ativa, né? Rapidinho, na voz passiva ficaria as pazes foram feitas pelos amantes. O que acontece na voz passiva sintética? Esse pelos amantes somem, né? As pazes. É como se a gente trabalhasse só com as pazes foram feitas, né? E agora, meu sujeito paciente ali, as pazes, é plural? É plural, né? O meu verbo está no presente, está no passado ou está no futuro? Está no passado. Foram feitas. E o meu verbo principal é o fazer, né? Qual que é o passado do verbo fazer? Fizeram, né? Lembrando, sempre terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Como o meu sujeito paciente é plural, o meu verbo tem que ir para o plural também, né? Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Fizeram-se o quê? Meu sujeito paciente. As pazes. Desculpe. Fizeram-se as pazes. É essa mesma oração na voz passiva sintética. Fizeram-se as pazes. Só para a gente não se estender muito aqui, vocês fazem depois o D e o E e tirem as dúvidas comigo. As faculdades encerraram as inscrições. Se passar para a analítica, as inscrições foram encerradas pelas faculdades. Na voz passiva sintética, some o agente da passiva, some o pelas faculdades. As inscrições foram encerradas. O meu verbo que está no particípio vem para a terceira pessoa do singular ou do plural, de acordo com o sujeito paciente. As inscrições é plural, então o meu verbo é encerrar, está no passado. Eu encerrei, tu encerraste, ele encerrou. Nós encerramos, vós encerrastes, eles encerraram. Encerraram-se o quê? As inscrições. Ok? Vamos conferir se estamos corretos. Encerraram-se, já tinha até subido, né? Encerraram-se as inscrições. Faz de conta que vocês não viram a resposta ali, façam sozinho. A questão 4 eu vou pular também, que é uma interpretação de texto. Eu quero fazer esse vídeo mais rapidinho para ser mais atrativo para vocês. Eu quero que vocês vão para mim, por favor, na questão número 5. Questão número 5 da próxima página, olha lá. 5. Das seguintes orações, pede-se silêncio. A caverna anoitecia aos poucos e fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito se classifica respectivamente como... Temos 3 orações. Ele quer que a gente saiba o tipo de sujeito de cada uma delas. A primeira é o nosso trabalho de hoje, né? Trabalhar com esse ser, saber se é uma voz passiva sintética ou se é um sujeito indeterminado. Pede-se silêncio. O que eu falei que a gente tem que fazer mesmo? Ver a transitividade do verbo. Quem pede, pede alguma coisa. Então, esse alguma coisa é o objeto direto numa oração original. Pede-se silêncio é voz passiva sintética. E o que eu estou pedindo é sujeito paciente. Silêncio é sujeito paciente. Se ele é sujeito paciente, ele é um sujeito simples, né? Eu consigo determiná-lo. Olha só de ver a primeira a gente já mata a questão toda. Sujeito simples só aparece na alternativa E. Pede-se silêncio, sujeito simples. Vamos confirmar as outras duas rapidinho? A caverna anoitecia aos poucos. O verbo é anoitecer. Quem anoitecia? A caverna. Sujeito simples também. Daí vocês podem me dizer, não, mas anoitecia é fenômeno da natureza. Quando é fenômeno da natureza, é sujeito inexistente. É sujeito inexistente, exceto quando ele está sendo utilizado em sentido conotativo, né? Quando a gente está
personificando alguma coisa. A caverna anoitecia. Não temos sujeito inexistente. Temos sujeito simples também. Simples, simples. E no último, inexistente. Fazia um calor tremendo naquela tarde. Olha, o verbo fazer, indicando tempo, né? Indicando clima. Aí sim, temos sujeito indeterminado. Né? Aí não tem linguagem conotativa, a gente tem linguagem denotativa. Beleza? Simples, simples e inexistente, na questão 5. Vamos lá? Agora a gente tem a definição do ser como... desculpa. Como sujeito indeterminado, né? E vem de cara para vocês aí, dizendo que só admite voz passiva os verbos transitivos diretos. A gente precisa de objeto direto. Então, toda vez que tiver um objeto indireto, a gente não tem voz passiva, a gente tem sujeito indeterminado. Olha o quadrinho que eu coloquei aqui. Sujeitos indeterminados existem, mas não podemos ou não queremos identificá-lo com precisão. Terceira pessoa do plural, sem contexto anterior. Estavam procurando sua data de nascimento no Facebook. Sujeito indeterminado, eu não sei quem estava, ou eu não quero dizer quem estava. Gostaram do que você disse ao final da palestra e fizeram uma manifestação sem precedentes na última sexta-feira. Todos sujeitos indeterminados. Mas além dessa terceira pessoa do plural, eu posso fazer um sujeito indeterminado com terceira pessoa do singular, mais o C, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Quem precisa de alguma coisa, de mentes criativas, é objeto indireto, então esse C é índice de indeterminação do sujeito. E esse quadrinho eu vou colocar lá para vocês no sistema também. Voz passiva sintética versus sujeito indeterminado. Sintética necessita de um objeto direto. Indeterminado, sujeito indeterminado, não necessita. E tem a regrinha básica para você saber. Pergunte ao verbo. Se ele pedir um objeto direto, já falei isso 300 vezes só nessa aula, é voz passiva sintética. Ele vai para o plural concordando com o sujeito. Se ao invés dele pedir um objeto direto, ele pedir um objeto indireto, o sujeito é indeterminado e esse verbo vai estar sempre no singular. Tá bom? Beleza. Vamos para frente, que com o exercício fica muito mais... Ai, cadê onde eu estou aqui? Apertei tudo errado. Aqui. Fica muito mais legal. Classifique o verbo... já até abri a resolução do lado. Classifique os verbos dessas frases e indique em que pessoa estão flexionados. Assiste-se a bons filmes neste canal. Esse assiste já deu uma briga na aula ao vivo, porque é um verbo bem chatinho, né? Já vou falar dele mais para o final, né? Que quem não quiser saber a história do assiste pode acabar a aula antes. Assiste-se a bons filmes neste canal. Quem assiste a alguma coisa, com o sentido de presenciar, de ver um espetáculo, né? Assiste-se a bons filmes. Se ele está pedindo um objeto indireto, ele é um verbo transitivo indireto, e o verbo na terceira pessoa do singular. Sempre que pede objeto indireto, verbo na terceira pessoa do singular. Não vai ter plural. Bons filmes está no plural, não é assistem-se a bons filmes. Assiste-se a bons filmes. Vou com cuidado para não passar. Olha B. Trabalhava-se em demasia no porto. Agora a gente tem um caso diferente aqui, né? Olha para o meu verbo. Qual é o meu verbo? Trabalhar. Quem trabalha, simplesmente trabalha, né? É um verbo intransitivo. Ele não precisa nem de complementos diretos ou complementos indiretos. Daí a gente entra em parafuso, né? Porque eu falei assim, nossa, eu preciso de um objeto direto para fazer a voz passiva sintética. Se não tem, se é um complemento indireto, vira sujeito indeterminado. E agora que
A regra é que a voz passiva sintética precisa de um objeto direto. O sujeito indeterminado, ele não precisa de objeto direto. Do mesmo jeito que a gente colocou aqui, ó. Necessita de um objeto direto. Não necessita de um objeto direto. Então, o sujeito indeterminado aqui. Então, esse caso é sujeito indeterminado, porque para a voz passiva eu preciso de objeto direto. Se é intransitivo, não vai ter objeto direto. Verbo intransitivo, verbo na terceira pessoa do singular, que eu estou fazendo um sujeito indeterminado. Não? E aqui, passe os verbos do exercício 6 para o plural, eliminando a partícula se. Também não tem mais um se aqui, né? Desculpa. Era-se politizado. O era é um verbo de ligação. Verbo de ligação, né, que liga um estado, uma característica ao sujeito, também sempre na terceira pessoa do singular, quando a gente tem aqui o índice de indeterminação do sujeito. Esse 7 aqui não tem necessidade agora, eu quero que vocês subam. Opa, cadê? Sobe lá para o 8. Tanto nas frases do exercício 6, quanto nas que você redigiu no exercício 7, o sujeito é indeterminado. Né? Ele pediu para passar para o plural. Assistem a bons filmes, trabalhavam em demasia no porto, eram politizados naquele tempo. O sujeito é determinado. O sujeito é determinado é quando está na terceira pessoa do plural, sem sujeito aparecendo ali, nesse contexto anterior, ou quando está na terceira pessoa do singular, com se. Aqui tem a definiçãozinha que eu acabei de dar, com verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum substantivo anteriormente expresso, ou com se, acompanhando os verbos transitivos indiretos, intransitivos e deligação, conjugados sempre na terceira do singular. E o 9, minha gente, é o que mais vai ser cobrado de vocês, saber quando você vai utilizar um verbo no plural ou no singular. E como que eu vou saber isso? Eu tenho que descobrir se é voz passiva sintética ou se é sujeito indeterminado. E, novamente, como eu vou descobrir isso? Perguntando a transitividade do verbo. Olha a questão lá. E agora, escolha a forma verbal entre parênteses que completa corretamente a lacuna. Adotou-se todos os ritmos da metrificação portuguesa ou adotaram-se todos os ritmos da metrificação portuguesa? Passinho para vocês agora. Olho para o verbo e pergunto para ele. Quem adota, adota alguma coisa. Meu complemento é o objeto direto. Então, meu verbo é transitivo direto. Voz passiva sintética. Aqui o correto é adotaram. Adotaram-se todos os ritmos da metrificação portuguesa. Em milagres? Acredita-se em milagres ou acreditam-se em milagres? Olha, milagres plural aqui. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Se é indireto, não tem objeto direto. Fica no singular. Acredita-se em milagres. Na letra A é voz passiva sintética. Na letra B é sujeito indeterminado. Letra C. Anulou-se algumas questões. Ou anularam-se algumas questões. Quem anula, anula alguma coisa, objeto direto, então eu concordo com o meu sujeito paciente. Algumas questões plural, anularam-se algumas questões. A letra D, muitos boatos tenebrosos. Ouviu-se muitos boatos tenebrosos ou ouviram-se muitos boatos tenebrosos? Quem ouve, ouve alguma coisa. Objeto direto. Se é objeto direto, é voz passiva sintética. Ouviram-se muitos boatos tenebrosos. Está no plural, fica no plural. E a letra E, para finalizar aqui, de questões importantes. Aí a preposição já quebra minhas pernas, né? Já entrega o exercício. Quem trata, trata de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Então, trata-se de questões importantes. Terceira pessoa do singular. Certinho? A aula era isso. O importante é vocês saberem essa diferenciação, né?
saber que quando a gente tem uma voz passiva sintética, a gente tem um sujeito que é chamado de sujeito paciente e que o verbo concorda em número com ele, e que no sujeito indeterminado, o sujeito, a gente não pode ou a gente não quer descobrir quem é ele, né? Não tem um objeto direto nesse caso. Tá bom? Muito obrigado. Quem quiser parar por aqui, eu vou só continuar aqui falando para você da questão do verbo assistir, da regência dele. O verbo assistir é um verbo que ele tem basicamente 3 regências. E cada uma dessas regências do verbo assistir dá a ele um significado diferente. Primeiro, que na linguagem coloquial a gente não diz assistir a bons filmes, né? Eu digo, eu assisti Netflix a tarde inteira, assisti televisão, assisti o jogo, hoje foi muito bom, né? A gente usa o complemento do verbo assistir como sendo um objeto direto. Mas na norma culta da língua portuguesa, que vocês precisam conhecer para fazer as provas e tudo mais, o verbo assistir é verbo transitivo indireto, com o sentido de presenciar um espetáculo, um jogo, um filme. Eu digo, quem assiste, assiste a alguma coisa, assistir ao filme, assistir ao jogo, assistir a Netflix, esse a com crase, né? Fenômeno de crase aí, a preposição em artigo. Porque eu já vi na internet que Netflix se classifica como substantivo feminino. Então é a Netflix e o a da preposição do assistir. Assistir a. Essa é a primeira preposição, a mais conhecida, a mais utilizada. Mas o verbo assistir também significa prestar assistência, dar uma ajuda. Assistir os pacientes da Covid-19 no hospital esta semana toda. Nesse caso, ele é verbo transitivo direto. Quem assiste, assiste alguém. Quem dá assistência a alguém. Nesse caso, assistir, assiste alguém, verbo transitivo direto. E a terceira regência do verbo assistir é uma não tão usual. É o assistir no sentido de morar. Quem assiste, assiste em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Eu assisto em Guaratinguetá. Eu moro em Guaratinguetá. É uma outra regência um pouco mais desconhecida. Mas é bom, né, saber, vai que vocês são cobrados disso também. Tá bom? Eu vou postar o vídeo, eu vou colocar o material que a gente utilizou e eu vou pedir para vocês aquele pedido nosso de toda semana. TC, olha que lindo ele aqui, ó. Página 13 do TC de vocês. Módulo 7, voz passiva sintética e índice de indeterminação do sujeito. Exercícios de 1, nossa gente, quantos exercícios lindos! De 1 a 10, tá bom? Passam, por favor, e me mandem as dúvidas que vocês tiverem. Para a próxima semana, vamos tentar fazer as aulas online todos juntos, eu vou mandar o horário antes. Obrigado, um abraço e até a próxima aula. Vamos parar aqui agora.